Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria que você pudesse abrir em Salmos, capítulo de número 42. Salmos 42, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir, ó Senhor, em tua casa. E em comunhão, ó Deus, queremos ouvir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito possa falar ao nosso coração, concedendo graça, Senhor, aos que estão, Senhor, debilitados, fortificando, Senhor, os joelhos trôpegos, falando, ó Deus, ao nosso coração. Ó Pai, a tua palavra é autoridade sobre nós nessa noite. Ó Deus, que teu Espírito a utilize para a glória do teu santo nome, em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. O teu Deus, aonde está? Deus é soberano. E, de fato, esse atributo de Deus, ele é
repetidas vezes descrita nos Salmos. E a soberania de Deus, ela é melhor entendida por nós por outras 3 virtudes, ou por outras 3 perfeições do ser de Deus. Essas 3 perfeições também se encontram nos Salmos. E ela vai nos ajudar a entender a soberania do nosso Deus. A primeira perfeição que nos faz entender melhor que Deus é soberano é a onipotência de Deus. Os irmãos creem que Deus é o Todo-Poderoso? Louvado seja Deus. Em Gênesis, capítulo 17, verso 1, é apresentado isso. Deus fala a Abraão, um homem já idoso, e também a sua mulher, uma mulher já idosa, da qual claramente Deus afirma diante desse casal que aos olhos humanos era impossível de terem filhos. Mas a palavra do Senhor é dita a eles: acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? A resposta é intrínseca a essa pergunta. Não. Não há impossíveis para Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. O poder reside nele. Para entendermos também a soberania de Deus, nós iremos ver uma outra virtude que faz jus à sua soberania. É a sua onipresença. A onipresença de Deus, ou essa perfeição do ser de Deus, nos revela que esse Deus, que tem todo o poder em seu ser, contido nele, esse ser, está em todo lugar, ao mesmo tempo. Não apenas nesse exato momento, mas aonde houve existência, ele estava. Ele é onipresente. Ele se encontra presente aqui nesse momento e nesse lugar, como também em todo o universo criado. Como também ele pode passear durante toda a eternidade, pois para Deus não há tempo, ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele pode ir no passado e também pode ir lá no fim de todas as coisas. Nosso Deus é onipresente. Isso revela-nos a soberania do nosso Deus. E por fim, o nosso Deus é onisciente. Ou seja, tendo Ele todo o poder em suas mãos e podendo estar em todos os lugares, esse Deus, o teu Deus, conhece todas as coisas. Ele conhece todos os acontecimentos que já existiram, todos os que estão acontecendo e tudo o que vai acontecer. Ele também é conhecedor de toda a ciência. Ele, se por acaso um cientista descobre alguma coisa agora, ele já sabia. Esse Deus é tremendo, ele é soberano. Esse é o teu Deus. Mas iniciamos esse sermão com uma pergunta. O teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? No Salmo de número 42, dá-se início o segundo livro dos Salmos. Os Salmos é dividido em 5 livros. E o segundo inicia-se no capítulo número 42. É entendido por muitos teólogos que o capítulo 42 e o capítulo 43 é um salmo só. E sendo um salmo, era um cântico cantado pelos israelitas. Perceba que em algumas traduções, antes de iniciar o verso, na realidade, o verso se inicia com essa transcrição: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá ou de Coré. Vamos adotar de Corá. Para a grande maioria dos teóricos, o autor desse salmo seria esse grupo de levitas, os filhos de Corá. Mas, para outros, eles acreditam que seja do rei Davi.
tendo em vista que Davi fazia a composição de alguns salmos, passavam essas músicas para os levitas, e cabia aos levitas prepararem a melodia que seria cantada, e essa melodia era fixada na mente do povo. Não havia ainda a notação musical, não havia ainda cifras, nem notas específicas. Então era necessário que os levitas, ao compor o inário, eles deveriam lembrar-se diariamente da melodia cantada, criada pelo autor. Pois não havia notação musical. Esse hino, o capítulo de número 42 de Salmos, vai nos apresentar um autor que possivelmente se encontra profundamente triste, profundamente angustiado. E aparenta que a causa dessa sua angústia, a causa dessa sua tristeza, é a distância que ele está da casa de Deus, ou da presença de Deus. A gente precisa entender que, para o povo judeu, o lugar de adoração ao Senhor seu Deus era em um local específico, possivelmente no tempo dos filhos de Corá, ou no tempo de Davi, para aqueles que acreditam que sejam Davi. Não havia ainda o templo fixado lá no Monte Sinai, mas existia sim um local onde o tabernáculo estava erguido, e era um local fixo. Depois que o povo chega na Canaã, que Israel conquista todo o local, o tabernáculo é erguido e ele não mais sai daí. E é nesse lugar onde os levitas serviam ao Senhor e serviam aos seus irmãos, representando-os diante de Deus na cerimônia cultual, dia após dia. Todas as tribos receberam uma porção de terra. Todas elas tinham um local. Gileade e Amon preferiram ficar na região fora de Israel. Já as demais tribos ficaram dentro de Israel, a parte do Rio Jordão. Mas os levitas não tinham terra, pois o próprio Senhor disse a essa tribo que o Senhor seria a sua herança. Eles tinham a honra de servir ao Senhor, de dedicar toda a sua vida ao serviço do culto, ministrar diante do Senhor, servir aos seus irmãos, apresentar os sacrifícios. Eles dependiam totalmente do Senhor. Eis aqui esse grupo de homens. E não é dito no Salmo a causa que o faz não estar no local do tabernáculo, na casa de Deus. Mas, pelo contexto, esse grupo de homens se encontram ao norte de Israel, ao extremo norte de Israel, segundo o verso 6, junto às nascentes do Jordão, no monte Hermon. Então, nós podemos dividir esse Salmo 42, do verso 1 até o verso de número 5. E esses versos falarão sobre o anseio do salmista por sede de Deus. E a segunda parte, que vai do verso 6 ao 11, vai expressar o anseio no momento do desânimo. Já o Salmo 43, que seria a continuação desse hino, vai expressar o anseio por meio da oração. Então, gostaria que você pudesse fixar seus olhos no verso número 1. Nós iremos discorrer todo o capítulo. O verso 1 inicia: como suspira, ou anseia, ou deseja, ou anela a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
O salmista inicia com uma comparação. E esse salmista, se compreendermos como se fosse esse grupo de homens, os filhos de Corá, eles utilizam em seus hinos comparações. E geralmente ele utiliza situações do cotidiano, muitas vezes animais. Em um outro salmo, ele assemelha o desejo que ele tem de estar na presença de Deus como os pardais, que podia fazer ninhos no local do templo ou no local do tabernáculo. E lá viviam junto a Deus, a sua casa literalmente era onde Deus estava. Já aqui o salmista ele faz uma comparação com a coça. A coça, ela é um animal, é um tipo de cervo, só que menor, que vive nessa região de Israel. Só que tem um detalhe, a coça é um animal que sempre se coloca como presa. Ela se alimenta apenas de capim, de mato. É um animal de cor amarronzada. Ela não consegue fugir ou se esconder dos seus inimigos na mata tão facilmente. Mas ela tem uma grande vantagem. Ela é muito rápida. Só que os seus adversários, muitas vezes leopardos ou lobos, alguns chacais, também são animais rápidos. E mesmo ela tendo toda a sua velocidade, ela vai ter algo diferente. Ela é um animal que bebe muita água. Mesmo sendo tão pequena, não é como um camelo, que toma vários litros de água e passa muito tempo para depois tomar. A coça precisa constantemente estar bebendo água. E justamente pelo fato dela estar bebendo água, é aonde geralmente os seus inimigos vão atacar ela. Interessante, irmãos, que na biologia, a coça, para poder despistar os seus inimigos, a coça precisa continuamente beber água. Porque se ela não beber água, o odor que sai dela aumenta. E ela estando bem hidratada, ela não vai feder e chamar a atenção aos seus inimigos. Então, quanto mais água ela bebe, mais ela se despiste dos seus inimigos. E o salmista agora faz essa comparação. Tendo nós esse plano de fundo, esse contexto apresentado a nós, o anseio da coça é beber água, pois ela necessita de água. E assim como a coça anseia, anela, corre velozmente das serras, dos vales que há em Israel para as águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Anseio e suspiro pela presença de Deus. É algo importantíssimo, irmãos, que precisamos cultivar em nossa vida. Tendo em vista que suspirar por Deus ou ansiar por Deus não parte do homem, se esse Deus não vier até o homem. Homem algum suspirará por Deus, se esse Deus graciosamente não o conduzir a Cristo. Então, se há algum pingo de sede em você por Deus, é porque Ele tem se apresentado e revelado a ti. Então, que não venhamos de forma alguma rejeitarmos essa sede, mas venhamos saciar ela, matar ela na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As coças corriam para as águas. Você precisa correr para Deus, pois Ele é o lugar que você saciará a sede da sua alma. A alma precisa de Deus, assim como você precisa de respirar. Sem a respiração, você não fica de pé. Passamos por um período onde muitas pessoas estavam impedidas de cultuar ao Senhor. Quanto tempo faz isso, irmãos?
Foi um dia desse. Um dia desse, essas cadeiras estavam colocadas em um lugar só. As luzes de trás estavam desligadas. Havia o pastor dessa igreja aqui, sozinho, com essas câmeras. Um bocado de fio espalhado aqui. E você estuda em casa. E eu sei que nesse período muitos ansiavam pelo menos poder ou passar de frente, ou entrar, ou comungar, ou falar com alguém. Mas parece que esse tempo não aconteceu. Porque muitos não têm vindo à casa do Senhor. Irmãos, Deus é Pai e Ele sabe corrigir seu povo. Você precisa entender que sem Deus, sem a presença de Deus na sua vida, você será uma pessoa seca. Você não terá vida, pois a vida a Ele pertence. A minha alma, verso 2, tem sede de Deus. Tem sede do Deus vivo. No território de Israel já havia muitos falsos ídolos que se levantavam por homens que não criam e não se dedicavam ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E o salmista, que se encontra distante de poder cultuar a Deus, ele indaga ao Senhor: quando é que eu irei? Quando é que eu terei a oportunidade de ver a face de Deus? O salmista não está dizendo que literalmente fará isso. Mas o levita, o sacerdote, ele tinha a oportunidade de ver a possível face de Deus que um homem poderia ver. A Arca da Aliança. Somente ele. Uma vez por ano. Deus, para os judeus, nesse período, estava recluso em toda a sua Shekinah e glória dentro da arca. Mas agora esse Deus está em vós. Não há mais distância. Mesmo em período de pandemia, não estando nós aqui, podíamos ir até esse Deus e sermos saciados por Ele, pois Ele é um Deus vivo. Vamos abrir Salmos, número 115. A partir do verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, aí vem a mesma pergunta: onde está o Deus deles? E há agora a resposta dos israelitas. A nossa resposta: nosso Deus está nos céus. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obras das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o teu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor, os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Os falsos ídolos tinham mãos, mas não podia tocar em seu povo. O nosso Deus não. O nosso Deus toca-nos. Na realidade, Ele tocou em muitos. Ele encarnou. Ele esteve com os apóstolos. E o apóstolo João disse que ele contemplou. Ele viu a glória do unigênito Filho de Deus. Ele falou-nos. Cristo está vivo, irmãos. Ele não está pregado na cruz.
A cruz da qual ele foi pregada já passou. Já o cupim já comeu. Mas a obra que ele fez nessa cruz é eterna. Pois Deus aceitou o seu sacrifício. Os falsos deuses têm boca e não falam. Mas o nosso Deus é vivo. Ele continua falando. E nessa noite ele deseja falar ao teu coração. Os falsos deuses têm olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus não. Ele vê tudo, porque ele é onipresente. Ele contempla o que está no teu coração e na tua mente. Ele também contempla o que fizeste, o que falaste, o que pensaste. Ele tem nariz, ele cheira. Deus vivo. A simbologia do salmista é como se personificasse a pessoa de Deus. Ele tomasse a forma humana. E assim como nós vemos um homem agindo, Deus também age. Deus trabalha. Jesus diz que o Pai trabalha até hoje. Ele não parou de ir para trabalhar. No sábado que ele tirou para descansar, ele já continuou a trabalhar de novo depois. Deus tem trabalhado, irmãos. O seu trabalho não cessa, pois ele não se cansa. Ele não se cansa e não se fadiga. O Deus de Israel não se cansa. Ele nem dorme e nem tosqueneja, pois o favor dele está recluso ao seu povo. E esse Deus deseja trazer luz à nossa mente nessa noite, para que venhamos ir até ele com sede, sedentos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu irei e me verei perante a face de Deus? Quando foi, irmãos, que você sentiu esse ardor em seu coração? E não esse sentimento de cumprir um fardo pesado, de vir à igreja, jovem ou adolescente, ou criança que pode estar aqui, que vem porque o pai traz. Ou, na realidade, desejava era estar assistindo outras coisas, ou fazendo outras coisas. Essas outras coisas não alimentarão a tua alma, mas se vieres ao Deus vivo, esse Deus é poderoso para alimentar a tua alma e saciar a sede do teu coração. No verso 3, o salmista começa a revelar ainda mais a situação que ele se encontra. Ele diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizes, o teu Deus, onde está? Alguém já alguma vez, de tanto chorar, sentiu o gosto da lágrima? Não é muito bom. Geralmente, quando conseguimos sentir o gosto da nossa lágrima, é porque algo profundo, de grande tristeza, está em nosso coração. Se você ficar querendo se alimentar daquilo que cai dos seus olhos, você não vai conseguir se saciar. A ideia do autor, do salmista, é apresentar o tamanho do pesar, da tristeza que ele tinha, da angústia, do desespero que ele tinha, de que ele não mais se alimentava das coisas normais, como cuscuz. Não tinha cuscuz nessa época, não. Tinha fruta, né? Tinha ovelha, pão. Mas a ideia é subjetiva. Ele quer nos dizer que aquilo que o fazia sofrer era o que o alimentava. Ou seja, possivelmente, esse homem ou esse grupo de homens estava em processo de depressão. A depressão é algo que pode atingir o coração do crente. Existe um profeta que passou por essa situação.
após ele cumprir o mandado do Senhor, onde Deus ordena que ele fosse até o rei e falasse o pecado que o rei cometia, para que o rei pudesse se arrepender, quando ele fala o pecado do rei, o que é que acontece? O rei não se arrepende. E a mulher do rei, que era peça boa, persegue esse profeta. O nome desse profeta é? Irmãos, lê a Bíblia mesmo. Elias. E o que é que acontece com Elias, irmãos? Ele sai festejando em Israel. Ele foge. Ele foge para um ribeiro que vai desembocar no Rio Jordão, o ribeiro de Querite. E lá ele se esconde, porque os soldados do rei estavam à procura desse profeta. Ele passa dias escondido em uma caverna. E é exatamente, irmãos, quando um filho de Deus se encontra numa caverna, escondido, o Deus dele, o Deus vivo, vai até seu filho. E Deus foi até Elias. E o texto vai dizer que Deus veio de forma poderosa, com ventos e raios, e trovões, e fogo. Mas Deus não estava nisso tudo. Mas quando veio a brisa, Deus falou ao coração de Elias. E esse homem que estava escondido, que não podia nem pescar no rio para sobreviver, esse Deus manteve esse homem enviando corvos para o alimentar. Os corvos levavam pedaços de animais para ele comer. Os corvos se alimentam de carne, irmãos. Ele é um pássaro carnívoro. Mas Deus fez o corvo não comer o pedaço que ele ia comer para dar a Elias. Deus é soberano. E esse mesmo homem, quando Deus fala com ele, porque quando Deus fala com o homem, é irresistível a sua voz. E ele vai ao íntimo do coração do homem. E Elias recobrou suas forças e foi continuar a missão que Deus deu. Porque quando Deus dá uma missão ao homem, ele dá uma ordem ao homem para cumprir a missão. Esse Deus, ele se compromete com a sua palavra, pois ele é fiel ao que fala. E a ordem de Deus para Elias foi para que destruísse a falsa doutrina que havia em Israel, para que destruísse Baal. E a obra dele não tinha acabado. Você não pode parar, irmãos, por conta da angústia. Mas levante-se e tome a posição que Deus já lhe tem dado. E cumpra o mandado do Senhor. Porque as circunstâncias podem estar sendo o seu alimento. E você pode estar ouvindo dessas circunstâncias. O teu Deus, aonde está? Muitas vezes, o povo de Deus tem sofrido perseguição por causa do nome de Jesus. E pessoas têm blasfemado do nome do nosso Deus. E muitas vezes, contra o seu povo, tem feito esse questionamento. O teu Deus, aonde está? O teu Deus, aonde é que está? Tu não crê em Deus? E tu se encontra nessa circunstância dolorosa, de sofrimento, de perseguição, de dor. Tu não crê em Deus? Esse Deus não te ouve, não? Tu não tem orado e ele não tem te ouvido? Por que permaneces assim? A teologia da prosperidade quer nos ensinar que o cristão não deve sofrer. Primeiro, não deve sofrer, tem que estar com o bolso cheio de dinheiro e com muita saúde. Não é o que vemos nas Escrituras. Os servos do Senhor, por muitas vezes, não têm dinheiro no bolso. Não têm, muitas vezes, o comer
top da época. O nosso mestre não tinha nem onde reclinar a cabeça. O próprio Filho de Deus. Ele, na realidade, ele veio para sofrer a morte que deveríamos padecer. E esses questionamentos podem ser feitos ao nosso coração. A nossa consciência, o inimigo de nossas almas pode vir até nós e falar ao nosso ouvido: tu não crê em Deus? Onde está o teu Deus? As lágrimas para o salmista é o seu alimento. E os seus adversários costumam perguntar a ele: o teu Deus aonde está? Quando ele percebe essa situação, que ele se encontra profundamente angustiado, ouvindo essas perguntas, o teu Deus aonde está? No verso número 4 é dito que ele lembra. Ainda não havia o profeta Jeremias, mas ele faz menção de algo que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, vai nos ensinar. Ele traz à memória aquilo que pode nos trazer esperança. E o problema, irmão, da angústia e da depressão é isso. Você vive em um ciclo sem fim de angústias e tristezas, e é um buraco que vai lhe sugando, e você precisa ir a Deus e clamar para que Deus tire-lhe dessa situação. Então, o primeiro ensino que nós temos nessa noite, quando nós nos encontrarmos em situações de profunda tristeza, é lembrar o que Deus já fez na sua vida. E só você sabe. Se abríssemos a oportunidade para que cada um dissesse aqui o que Deus já fez na sua vida, passaríamos um bom tempo glorificando ao Senhor pelos testemunhos de cada irmão. O salmista, ele lembra de algo. Ele não lembra que Deus lhe deu posse, ou que lhe deu uma grande família, ou que o fez notório entre todo o povo. Não. Ele lembra dos momentos que ele cultuava ao Senhor. Nesse final de semana, os jovens de nossa igreja participaram de um evento importantíssimo para a nossa denominação. É o Congresso de Jovens, que anualmente acontece. E eu não sou mais jovem, mas eu me lembro que eu participava, irmãos. E foram tempos preciosos de servir ao Senhor na juventude. Servir ao Senhor, de fato, é a melhor coisa que um homem pode ter na face da terra. E quanto mais cedo ele tem essa oportunidade, mais alegria ele terá. Pois ele provará muito mais e conhecerá muito mais. Você me vê assim hoje, assim, tão fortinho assim, né? Até falando para multidões. Eu era tão tímido. Eu fazia até peça, irmãos. Eu participei até de uma dança. Já imaginou eu dançando, irmãos? O pastor tem esse DVD, mas eu peço a Deus que ele esconda esse DVD. Por favor, não peçam isso, irmãos. O que é que você já fez para Jesus? Alegro-me quando me lembro destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que é que o salmista quer nos dizer? Ele era um levita. Os filhos de Corá eram levitas. E cabia aos levitas a cerimônia do culto. E especificamente essa família, a família de Corá, eram os levitas que atuavam no louvor ao Senhor. E como era feito o louvor ao Senhor? Não tinha instrumentos assim, tão atuais. Eram outros. E não era em um local aberto, assim, todo mundo olhando. Não.
Na realidade, em toda a história de Israel, o povo saía de suas localidades e se dirigiam até a região de Jerusalém, onde o tabernáculo e, consequentemente, depois o templo foi erguido. E o povo, em todo o caminho, ia louvando os salmos. E chegava um certo momento onde o povo estava caminhando até Jerusalém, se encontravam com os levitas que estavam em Jerusalém. E todos, em uma só voz, louvavam ao Senhor. E eles iam louvando ao Senhor os salmos. Lembrando, irmãos, que os instrumentos dele não eram conectados em sons. Não havia som, nem cabo. Não havia amplificadores. Eram umas harpazinhas pequenininhas. Era um tamborim, igual do presbítero Evandro. Eram instrumentos percussivos. E o povo louvava ao Senhor com alegria para ir até a casa do Senhor. Para sair do extremo norte de Israel até Jerusalém, dura cerca de 3 dias. Se der a volta por Samaria. 3 dias a pé, irmãos. Quanto tempo você dura para vir a este lugar? Eles ansiavam, eles passavam 2 noites ao relento, do meio do deserto, para chegar e adorar ao Senhor. O salmista se lembra desses momentos. Ele se lembra que ele tinha a oportunidade diante do povo de Deus louvar ao Senhor na casa de Deus. E ele se lembra que era um momento de grande alegria, de gritos, de louvor. A multidão festejava diante de Deus. Ele se lembra desse momento de alegria, mas só que ele está distante da casa de Deus. Ele não está próximo à casa de Deus, ele não está com o povo de Deus. Na realidade, ele está só. E muitas vezes, no momento de angústia e de tristeza, nós estamos só. Só, irmãos, aos nossos olhos. Mas Deus está conosco. E ainda que eu esteja em momento de angústia, Ele pode sim. Ele pode ser o meu alimento. Ele pode saciar a minha sede. Então Ele lembra disso. E assim como vai ser dito no verso número 6, Ele se encontra ao extremo norte. Ele se encontra à beira do Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. O Monte Hermon ele tem cerca de 2.750 metros. E dele corre 3 rios que formarão o Rio Jordão. O Rio Jordão é o principal rio de Israel, que nasce lá na beira do Monte Hermon, percorre do norte ao sul. Passando por ele vem o Mar da Galileia, depois vem o Rio Jordão e, por fim, o Mar Morto. O Rio Jordão criou um grande vale que divide Israel do deserto de Amon. Esse vale era por onde a costa corria para chegar às águas. E agora, este salmista, como se estivesse no espelho das águas, olhando a sua face e falando de si para si próprio. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele olha para as águas. Por que te abates, Osílio Neto? Por que te abates, Ives? Por que te abates, Evandro? Por que te abates, Igreja do Senhor? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aqui se encontram 2 indagações, como já lido. Abatimento significa colocar para baixo. Quando se pega um animal para abater, é para dar um golpe nele para que ele caia, para que ele morra. E perturbação, ela tem um sentido como se nós olhássemos um grande lago que estivesse bem calmo. E simplesmente do nada um grande vento ou algo, uma pedra que caiu, perturba
as águas. E as águas começam a movimentar. Perceba que o abatimento e a perturbação é algo externa da circunstância. É algo que não vem do abatido ou do perturbado. É algo que gera isso nele. Por isso que a resposta que o próprio salmista dá a ele mesmo não é acalma-te. Não é deixe a coisa passar. Tenha paciência. Você vai conseguir. Essa não é a resposta. Porque não será pela sua força que o abatimento cessará. Não será pelo seu conhecimento, pelo seu poder, por aquilo que você tem ou que é, que você vai tirar a perturbação que há em sua vida, ou em sua casa, ou em sua família. Mas a resposta é: espera em Deus. Esperar em Deus é a resposta para o aflito. Esperar em Deus é a resposta para o angustiado, para o triste, para o abatido, para o perturbado, para o depressivo. Esperar em Deus. E ele justifica a resposta que ele dá. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ao olharmos para essa resposta, o salmista não nos diz o que é que esse Deus fará. Ele não diz: eu estou angustiado, Deus virá e me dará algo, ou fará algo por mim. Estou angustiado porque eu não estou podendo me alimentar direito, ou porque eu estou enfermo. Enfim, ele não diz expressamente o que é que Deus irá fazer. Mas ele diz que nós devemos esperar no que Deus vai fazer. Nós não precisamos compreender o que Deus vai fazer. A gente precisa é crer. Crer e esperar. Não fique indagando a Deus: Deus, como é que tu vai fazer, Senhor? Senhor, como é que tu vai fazer? Porque eu não tenho. Como é que tu vai fazer? Senhor, me diga, me dê uma luz para eu fazer. Não é você que vai fazer, irmãos. Espere em Deus. É Ele que irá realizar. Por isso que a justificativa da resposta é: pois ainda o louvarei. A espera pode até ser longa, mas no final irá ter louvor. Irá ter gratidão ao Senhor. Irá ter exaltação a Deus. Por quê? Porque esse Deus é o meu auxílio e é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele não me deixará desse jeito. Porque Ele é o meu Deus. Então, se Ele é o meu Deus, por que eu não vou esperar por Ele? Todos aqueles que esperaram pelo Senhor nunca, jamais foram confundidos. Jamais foram deixados para trás. Deus é o nosso auxílio e nosso refúgio. Esse é o anseio pela sede de Deus. Mas agora, o salmista vai nos apresentar do verso 6 ao verso 11, o anseio por conta do desânimo. E ele diz o seguinte: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A ideia é como se o salmista estivesse olhando para o monte. E o monte Hermon, por ser tão alto, sempre o pico dele se encontra gelado. E como é que nasce o rio desse lugar? O monte Hermon, ele consegue impedir que os ventos que vêm da região do mar Mediterrâneo passe para a região onde seria a Babilônia. E aí, os ventos ficam sobre esse monte, e a umidade faz com que o gelo derreta e nasça a água do Rio Jordão. Coisa maravilhosa. Na criação de Deus, Deus fala conosco.
por meio dessa montanha gigantesca, em um local tão quente, há gelo no pico. Deus faz gelar até no calor. Você crê, irmãos? Ô Senhor, faz gelar nesse lugar, Deus. Estou com calor, irmãos. Vou tomar um gole d'alga. Mas vocês estão aí, ó, receba de Deus aí, ó. Deus faz gelar no calor. Esse Deus é tremendo. E desse monte tão alto, Deus está nos momentos aonde nós estamos bem. Mas Deus também está no outeiro de Mizar. O outeiro de Mizar nunca foi encontrado pelos geólogos no território de Israel, pois ele era um monte tão pequeno que ficou despercebido. E a ideia do salmista é justamente isso. Eu me encontro tão abatido, que ainda que eu esteja no lugar mais alto de Israel, lá no Monte Hermon, ou no lugar mais desprezível, mais abaixo, que possivelmente seria próximo ao Mar Morto, que é o lugar mais baixo de Israel, a minha alma está abatida. Mas eu não posso permanecer nesse desânimo. Por quê? Porque um abismo, esse termo do verso 7, ele é muito usado como um dito popular. Quando uma pessoa, ou algo mal acontece com uma pessoa, ou quando uma pessoa procura algo mal, é como se um abismo buscasse outro abismo. Algo mal buscaria alguma coisa má ou pior. No dito popular pode até ser assim, mas no contexto do texto, o que o autor quer falar é que saindo do local mais alto de Israel, que é no extremo norte, lá no Monte Hermon, o Rio Jordão cortará um grande vale. E esse vale vai se afunilando e vai ficando maior. O abismo vai se aumentando quando se sai do monte até o final do rio, que vai dar no Mar Morto. E o Mar Morto, ele já explica tudo. É um mar extremamente salgado. Não cria piaba, não cria nada nesse lugar. Só serve para pegar água, dessalinizar, para poder utilizar na plantação. É um local sem vida. E essa é o simbolismo na geologia de Israel, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que querem se distanciar de Deus, para aqueles que não querem ter a Deus como Deus, eles morrerão. Mas para aqueles que têm sede de Deus, independente das circunstâncias, permanece firme nele, a vida de Deus para ser entregue ao seu povo. Por isso que no verso número 8 ele diz: ainda que um abismo chame um outro abismo, ainda que eu olhe para a montanha e veja essa cachoeira de água caindo e formando esse grande rio que vai abrindo um grande vale, um abismo maior do que outro, um local que vai gerar até o local de morte, ainda que eu veja toda essa circunstância que simboliza a situação da minha vida, contudo, porém, entretanto, como diz os professores de português, contudo, porém, entretanto, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Eu posso estar no vale, eu posso estar na situação difícil, mas durante o dia, quando eu abro o olho, a misericórdia do Senhor renova-se diariamente. E você está aqui porque a misericórdia do Senhor foi sobre a sua vida. Louvado seja Deus. E ela está sobre nós durante todo o dia. E quando chega a noite, o que é que acontece? Durante a noite, surge em meu coração um cântico, um louvor ao meu Deus, uma oração ao Deus da minha vida ou ao Deus que me dá a vida. O Senhor, irmãos, é o remédio que alivia a dor da alma deste salmista. O Senhor é o remédio da tua alma. A misericórdia do Senhor está sobre ti. Por isso, durante a noite você pode ir louvar ao Senhor pelos seus feitos. Cantar um novo cântico ao Senhor.
Louvar ao Senhor pode ser, irmãos, um grande instrumento que Deus nos concede para aliviar as angústias do nosso coração. Quando você se encontrar triste, angustiado, com algo que você não consegue resolver, faça como o salmista. Louve e ore. A palavra nos diz aqui. Na noite, no momento de escuridão, eu cantarei ao Senhor. Um cântico surgirá no meu coração, na minha boca. Uma oração ao Deus da minha vida. Percebe, irmãos, que a resposta para aqueles que se encontram nessas situações difíceis e angustiosas, possa ser que você esteja nessa situação. A resposta já estava diante de ti. Não estava tão distante. Era louvar, orar e esperar em Deus. Definir. Louvar, orar e esperar em Deus. Louvar, orar e esperar em Deus. Você louva ao Senhor pelos seus feitos, na dor, mas louva. Você ora ao Senhor para que Ele ouça a sua situação e Ele transforme, e espera em Deus. Porque Ele nos ouve, irmão. O nosso Deus é vivo, o salmista já disse. A alma dele tinha sede do Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Certa vez, em 2008, eu estava na universidade, eu estudava à noite. E eu cheguei em casa, cerca de 11 horas da noite, que eu estudava à noite, né? Pegava um ônibus. Cheguei em casa e minha família estava reunida. E estávamos passando um processo muito difícil. E eu me dirigi ao meu quarto. E eu fiz como o salmista nos me ensinou agora aqui. Que isso agora veio do céu agora. Louvar, orar e esperar em Deus. E eu comecei a louvar o Senhor. E Ele me deu um cântico, surgiu no meu coração um cântico. E eu louvei ao meu Senhor. Eu peguei as escrituras, abri num salmo. Comecei a ler esse salmo e o Senhor falou grandemente comigo. O salmista dizia, no salmo de número 57. Vou esperar para os irmãos abrirem e eu vou tomar um gole d'água. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louve, ore e espere no Senhor, pois como diz o verso 9, o meu Deus é a minha rocha, do Salmo 42. E
nesse verso do número 9, o salmista faz mais duas indagações ao Senhor. Ele pergunta a Deus: Senhor, tu se esqueceu de mim? E às vezes, irmão, a gente cumpre o ensino aqui do salmista, a gente louva, a gente ora de novo, a gente louva, a gente busca o Senhor, a gente busca, a situação não muda. Senhor, Senhor, Senhor. Mas só que não pode só louvar e orar, irmãos. Tem que esperar. Por que, Senhor, tu se esqueceste de mim porque olvidaste de mim? Por que que eu vou continuar andando, lamentando essa situação? Os meus inimigos estão continuamente diante de mim. Os meus ossos, versos 10, estão como se fosse esmagando. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. E dizes: o teu Deus onde está? Essas perguntas vão lá no nosso coração, como faca, como navalha. Onde é que está o teu Deus? Mas o salmista, mais uma vez, no refrão de seu louvor, fala de novo a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista, de forma alguma, vai nos dizer que você não irá sofrer. Isso é uma mentira. Eu, assim como o salmista, nessa noite lhe digo: você irá sofrer, irmãos. É mister. A igreja, foi dada à igreja a honra de padecer pelo nome do Senhor. Mas não se abata, nem se atemorize. Pois assim como Cristo diz no Evangelho de João: não temas, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, irmãos. O término desse salmo, desse cântico, é o Salmo 43. E ele é um anseio pela oração. E o salmista termina o seu hino dizendo: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Concluo com duas perguntas e duas respostas. A primeira pergunta: você tem sede de Deus? E se você tem sede de Deus, do que é que você tem se alimentado? Se você tem sede de Deus, saiba, o teu Deus é vivo. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é o Todo-Poderoso. E se você tem buscado alimento em outras coisas, em outros pastos, o Senhor tem um pasto verdinho para você se alimentar. Está aqui a sua palavra. A sua palavra comungada entre os irmãos. Pois sozinho você não conseguirá se alimentar de Deus.
Porque Deus decidiu que no meio da reunião pública, Deus se faz presente e fala ao nosso coração. Então esse Deus está aqui nessa noite, falando ao teu coração, que Ele é um Deus vivo, Ele te conhece profundamente, Ele sabe o íntimo do teu coração, Ele sabe o que te angustia, Ele sabe o que te faz chorar, mas esse Deus é vivo. Por isso, espera em Deus, igreja do Senhor, pois ainda irás louvar ao Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito Senhor, nós te louvamos pela tua bondade e tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, a nos momentos difíceis louvarmos ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, façamos igual a Abacuque. Eu louvarei ao Senhor. Ensina-nos, ó Senhor, no tempo da dificuldade, quando nós não temos forças, a orar a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, porque Tu tens, ó Senhor, todo o poder. Ensina-nos, ó Senhor, a esperar em Ti, pois os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Grave isso, ó Senhor, no coração do angustiado. Grave isso, ó Deus, no coração do abatido. Pois Tu és poderoso para ir no coração dele, ó Senhor, e operar essa obra. Esse é o nosso pedido humildemente nessa noite, em nome de Jesus.